Graça e paz, nos encontramos aqui mais uma vez e nesse vídeo falaremos do quarto assunto do tema Arrancados da Morte para a Vida e que tem como subtema Deus opera por meio de nós. Mas antes de entrarmos propriamente dito no assunto, quero lembrá-los dos assuntos anteriormente falados. No primeiro vídeo falamos da obra do pecado contra nós, nos versículos 1 ao 3. No segundo vídeo falamos da obra de Deus por nós, nos versículos 4 ao 9. No terceiro vídeo falamos da obra de Deus em nós, nos versículos 10, na parte A. E por fim falaremos de que Deus opera por meio de nós, no verso 10, na parte B. Vamos ler o texto e vamos nos concentrar somente na parte B de Efésios capítulo 2, 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ora, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não somos salvos por boas obras, mas para as boas obras. O conhecido teólogo João Calvino escreveu: somente a fé justifica, mas a fé justificadora não pode jamais estar só. Não somos salvos pela fé acrescida de obras, mas sim por uma fé operante. A passagem fundamental que trata desse tema é Tiago capítulo 2, em que o autor ressalta que a fé salvadora deve ser sempre acompanhada de uma vida transformada. A fé salvadora sempre redunda em uma vida transformada. Veja o que Tiago nos diz no capítulo 2, no verso 14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tem obras? Essa fé poderá salvá-lo? Veja o verso 17 e 18. Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Não basta, meus irmãos, dizer que temos fé. Devemos demonstrá-las pelas nossas obras. As obras evidenciam uma fé genuína. A Bíblia fala de vários tipos diferentes de obras. Existem as obras da lei, que não podem salvar, como Paulo diz em Gálatas 2,16. Existem também as obras da carne, relacionadas em Gálatas 5,19, verso 21. Paulo fala das obras das trevas também em Romanos 13,12, como em Efésios 5,11. Tudo indica que as obras mortas mencionadas em Hebreus 6,1 são as que conduzem à morte, pois Paulo diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. As obras de justiça, em Tito 3,5, meus irmãos, referem-se às obras religiosas ou a outros atos de bondade que os pecadores tentam realizar a fim de obter a salvação. Isaías declara no capítulo 64, no verso 6, que todos nós somos como impuro e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. Se nossas obras de justiça são imundas, podemos imaginar, meus irmãos, a aparência de nossos pecados. As obras sobre as quais Paulo escreve em Efésios 2,10 apresentam duas características especiais. Em primeiro lugar, são boas obras. Em contraste com as obras das trevas e as obras perversas, ao fazer um contraste entre Efésios 2,10 e Efésios 2,2, vemos como Satanás opera dentro dos não salvos e, portanto,
As obras desses indivíduos não podem ser boas, mas é Deus quem opera no cristão e, portanto, suas obras são boas. Não porque o próprio indivíduo é bom, mas porque possui uma natureza que lhe foi dada por Deus e porque o Espírito Santo opera nele e por meio dele a fim de produzir essas boas obras. Infelizmente, muitos convertidos subestimam o lugar das boas obras na vida cristã. Uma vez que não somos salvos pelas boas obras, tem-se a ideia equivocada de que, na verdade, as obras são más. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não realizamos boas obras para glorificar a nós mesmos, mas sim para glorificar a Deus. Paulo desejava que Cristo fosse engrandecido em seu corpo, mesmo que isso significasse a morte, em Filipenses 1, 20 e 21. Devemos superabundar em toda boa obra e frutificar em toda boa obra. Um dos resultados de um conhecimento da Bíblia é que o cristão, meus irmãos, torna-se perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17 nos afirma isso. Portanto, como cristãos, devemos ser zelosos de boas obras. Tito 2,14. Nossas boas obras são, na verdade, sacrifícios espirituais que oferecemos a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 16. É importante observar que não criamos essas boas obras. Elas são resultado da operação de Deus em nosso coração. Filipenses 2,13 nos afirma que porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O segredo das boas obras de Paulo era a graça de Deus. Ele diz isso em 1 Coríntios 15:10. Nossas boas obras demonstram que nascemos de novo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. As nossas boas obras também são testemunho para os perdidos, meus irmãos. 1 Pedro 2,12, ele diz: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fossem praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Portanto, essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, é interessante porque esse termo só é usado no original do Novo Testamento, mais uma vez em Romanos 9:23, que diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. O incrédulo, meus irmãos, anda segundo o curso deste mundo, mas o cristão anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Que declaração extraordinária! Aleluia! Significa que Deus tem um plano para a nossa vida e que devemos andar dentro da vontade dele a fim de realizar esse plano. Paulo, meus irmãos, não está falando de destino. Uma sina impessoal que controla nossa vida a despeito de qualquer coisa que façamos. Ele está falando do plano elaborado pela graça de um Pai Celestial amoroso, que deseja o que há de melhor para nós. A vontade de Deus vem do coração de Deus. No Salmo 33, no verso 11, nos diz que
O plano do Senhor permanece para sempre. E os intuitos do seu coração por toda a geração. Descobrimos a vontade maravilhosa de Deus para a nossa vida à medida que esta nos é revelada pelo Espírito através da palavra. Observe o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 ao 13. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, meus irmãos, também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando a coisas espirituais com espirituais. Pode ser proveitoso encerrar esse capítulo com um balanço pessoal. Qual dessas 4 obras você está experimentando em sua vida? O pecado atua contra você, pois ainda não creu em Cristo? Então creia nele agora. Entregue a sua vida a Ele. Você já experimentou a obra de Deus por você, em você e por seu intermédio? Está usando as vestes de um morto ou as vestes da graça? Desfruta a liberdade que possui em Cristo ou ainda está preso pelos hábitos de sua antiga vida no cemitério do pecado? Como cristão, você foi ressuscitado e assentado em um trono. Viva de acordo com a sua posição em Cristo, meus irmãos. Ele operou por você, agora permita que Ele opere em você e por seu intermédio, a fim de lhe dar uma vida empolgante e criativa para a glória de Deus. Encerramos aqui Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Acompanhe os vídeos, você que não assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro, vá lá atrás e Deus em Cristo te abençoe com essas mensagens.